Sejam bem-vindos à formação online em cosméticos capilares. O meu nome é Kleber Barros, eu serei o professor em toda essa jornada, em todas as aulas dessa jornada. Eu espero que todos vocês estejam motivados, a motivação é super importante para o aprendizado, deixa tudo muito mais prazeroso, significativo. E o assunto que nós vamos tratar nessa formação é um assunto apaixonante. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de formulações para cuidado capilar. Então vocês vão aprender sobre problemas que o consumidor enfrenta, ingredientes, quais são os principais ingredientes que nós temos que selecionar para criar formulações de alto nível técnico. Você vai aprender também como as formulações são criadas, como os ingredientes são combinados para formar, no final das contas, ali a estrutura de diferentes tipos de produtos. Shampoo, condicionador, uma máscara, um finalizador e uma série de outros produtos. E eu tenho certeza que existem pessoas profissionais de várias áreas aqui, com vários interesses específicos. Eu tenho certeza que aqui tem aquela pessoa que porventura quer lançar uma linha no mercado, então ela precisa aprender a desenvolver as formulações. Então ela quer participar desse processo de criação, de arquitetar a fórmula. Então é uma das melhores formas para você que quer estar por dentro de todos os produtos da sua linha, entender obviamente como essas estruturas são formadas. Então tem a pessoa que quer lançar uma linha, tem também aquela pessoa que provavelmente já trabalha no departamento de pesquisa e desenvolvimento de alguma empresa e quer aprender mais, se desenvolver mais, conhecer mais para fazer um trabalho muito melhor. Eu tenho certeza que eu tenho aqui também pessoas que estão iniciando na área, que querem entender esse mundo, que já querem começar bem, começar certo, sabendo, com uma bagagem para já chegar e causar impacto. Então uma pessoa que sonha em trabalhar na área. Então nós temos aí várias possibilidades. Eu tenho certeza que vocês são pessoas com interesse em comum, apesar de atuarem ou quererem atuar em áreas diferentes ou em funções diferentes, abordagens diferentes. O foco aqui de todo mundo é o mesmo, que é aprender a desenvolver formulações para cuidado capilar. E quando eu fui criar essa formação, eu pensei em todos vocês, eu pensei exatamente em cada situação e eu compilei, criei o melhor conteúdo para que você realmente termine essa formação preparado para fazer um trabalho de excelência na criação de produtos cosméticos. Então vem comigo, motivado, porque você vai aprender muito. Então vamos para a nossa primeira aula. A nossa primeira aula nós vamos abordar os principais conceitos e definições do segmento. E não tem como falar do segmento de produtos para cabelo no Brasil sem falar do cabelo. Afinal de contas, o cabelo é uma das principais áreas que nós vamos cuidar. Nós vamos criar produtos capilares, produtos para cuidado do cabelo, do fio, da fibra. Então nós temos que entender um pouquinho de como é essa estrutura, essa região. E é importante que você tenha em mente que essa formação não é uma formação sobre cabelo. A gente vai abordar aqui, nesse primeiro momento, essa região. O que é importante falar dessa região, mas essa não é uma imersão sobre cabelo, é uma imersão sobre produtos cosméticos. Criação de produtos cosméticos que nós vamos utilizar para cuidar do cabelo e também do couro cabeludo em alguns momentos. Então, nós vamos falar o essencial, o necessário sobre cabelo aqui, para que você entenda como é essa estrutura e até para que você entenda também o porquê que nós vamos selecionar determinados ingredientes na hora de criar as diferentes formulações que nós vamos utilizar para cuidar do cabelo e do couro cabeludo. Então o cabelo ele pode ser dividido basicamente em duas partes.
o folículo piloso e a haste capilar. E quando nós falamos em cuidado capilar, a haste capilar, o fio do cabelo, ele é muito importante, porque é ali que eu encontro o brilho. Então é ali que o brilho é realçado. Então se a fibra não estiver muito bem cuidada, eu não vou ter aquele brilho que muitos consumidores desejam. Então é uma estrutura morta, mas é uma região muito importante e alvo do nosso cuidado. E nós vamos desenvolver uma série de produtos justamente para cuidar dessa região, da fibra capilar, principalmente da parte mais externa da fibra capilar, que é a cutícula. Então é uma região extremamente importante. Nós temos então o folículo piloso, que é uma das partes do cabelo, é uma invaginação que forma o bulbo capilar. Então é a base de tudo, é onde o cabelo nasce. Nós temos também, junto com esse folículo piloso, as glândulas sebáceas, que é uma região muito importante no folículo piloso, porque é uma região que secreta um fluido muito importante ou substâncias muito importantes para atuar na lubrificação e proteção dessa fibra. Então o próprio corpo já faz o trabalho na produção de sebo, por exemplo, para lubrificar e proteger essa fibra. Esse sebo acaba atuando como um filme, protegendo essa fibra contra a ação do meio externo de uma forma geral. Então esse sebo é importante também para a manutenção do brilho, para a flexibilidade, então ajuda na propriedade mecânica dessa fibra, mantendo essa fibra protegida. E a falta de lipídios, porventura pode acontecer, e a gente vai ver que acontece, principalmente em cabelos com muita curvatura, então cabelos cacheados ou cabelos crespos. Por haver muita curvatura na fibra, muitas vezes esse lipídio que é produzido ali no couro cabeludo, ele tem uma dificuldade muito maior para chegar até aquela região mais externa, mais longe do couro cabeludo. E isso faz com que parte dessa haste, parte dessa fibra capilar fique ressecada. Então a falta de lipídios pode tornar sim o fio mais fraco, mais opaco. Quando eu falo opaco, eu falo sem brilho. Então sem aquela aparência muitas vezes desejada pelo consumidor, que remete a um cabelo saudável. Vamos então analisar de forma um pouco mais profunda a fibra capilar, porque você já viu que a fibra capilar vai ser uma das principais regiões que nós vamos olhar ou que nós olhamos quando nós pensamos na criação de produtos cosméticos. Seja um produto cosmético para limpeza, para hidratação, para condicionamento, para finalização. A haste capilar é uma região que eu preciso levar em conta na hora que eu estou formulando o meu produto. E quando eu falo de fibra capilar, do cabelo, da haste capilar, eu tenho aí a divisão em 3 partes principais: a medula, o córtex e a cutícula. Então são essas 3 partes que formam a haste capilar, o fio de cabelo. Aqui nessa figura você consegue ver de forma muito nítida como essa estrutura é formada. Então lá no meio do fio de cabelo nós temos a medula. Nós não levamos em conta a medula, pouco importa para o nosso cuidado, porque ela está lá no meio do cabelo, então eu não tenho que fazer nenhum cuidado cosmético específico com essa medula, porque ela está lá no meio do cabelo. É como se fosse a parte central ali, na verdade é a parte central do cabelo. Depois, uma parte um pouco mais externa, eu tenho o córtex. O córtex corresponde aí a grande parte do cabelo em peso. Quando eu falo em peso, o córtex representa a maior parte do peso da fibra capilar. É uma região muito importante para as propriedades mecânicas da fibra. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar esse córtex exposto, porque se eu deixar o córtex exposto, um cabelo que é mal cuidado, um cabelo que a cutícula, que é a próxima parte que nós
Vamos analisar. A cutícula foi danificada e eu tenho a exposição do córtex. O que pode acontecer? Fissuras e, consequentemente, a quebra desse fio. Então, o córtex é muito importante, propriedade mecânica, mas ele tem que estar protegido. E depois, ao lado do córtex, na parte mais externa do fio, eu tenho as cutículas. As cutículas são camadas de células anucleadas que acabam formando uma barreira. A cutícula é o contato da fibra capilar com o mundo. Então, se a cutícula estiver íntegra, bem cuidada, ela vai proteger esse fio contra a ação de diversos fatores externos. E é nessa cutícula que eu encontro um tipo de gordura muito importante para a proteção dessa própria fibra, que é o ácido 18-metil-eicosanoico. Ele é uma gordura que está presente na fibra capilar naturalmente, justamente para promover a hidrofobicidade para essa fibra. O que é hidrofobicidade? É a fobia à água, mantendo essa fibra íntegra, impedindo a absorção de água nessa fibra. Então, é muito importante a presença de lipídios na cutícula, principalmente na primeira camada ali, porque a cutícula também tem várias subdivisões, mas o que é importante a gente saber aqui é que a primeira camada da cutícula, chamada de epicutícula, é uma região onde nós encontramos esse ácido 18-metil-eicosanoico. E isso já nos mostra a importância que os lipídios têm na hora de cuidar dessa fibra capilar. Porque muitas vezes o cabelo vai perder esses lipídios que naturalmente deveriam estar ali, por algum motivo, algum procedimento químico, ou o cabelo não foi bem cuidado. O que acontece? Esse lipídio, ele pode não estar mais presente nessa região. E o que nós, formuladores, temos que fazer para amenizar essa situação? Criar produtos cosméticos que levem lipídios para essa região. Por isso que nós criamos tantos produtos com óleos vegetais, com manteigas vegetais, com lipídios. Porque é uma forma de levar para o cabelo parte daquele lipídio que ele perdeu, por algum motivo. Muitos processos químicos que são feitos no cabelo, por exemplo, podem retirar esse lipídio tão importante para a proteção dessa fibra. Então, a cutícula é uma região que nós temos que prestar muito atenção na hora de formular, porque nós precisamos fornecer uma boa limpeza para essa cutícula, nós precisamos levar para essa cutícula, depois que essa cutícula já estiver limpa, levar lipídios, preciso fortalecer essa cutícula, formar filme nessa cutícula para proteger contra a ação de agentes externos. Então é uma região que, se estiver bem cuidada, vai dar aquela visão, fornecer aquela aparência de um cabelo bem cuidado, com brilho, um cabelo sadio. Então, de forma geral, quando nós falamos de química do cabelo, o cabelo ele é formado por uma série de proteínas. Então, nós temos proteínas no cabelo, nós temos também água presente nesse cabelo e nós temos gorduras presentes nesse cabelo. Então, é uma mistura de proteína, de água e de gordura. Muito mais proteína, a maior parte do cabelo é proteína. Aí eu tenho um pouco de água também, cerca de 10% de água, e tenho um pouco de gordura também. E é justamente essa mistura que cria a estrutura capilar. E a estrutura capilar sadia, ela precisa ter um equilíbrio quando eu penso nessas três partes: proteínas, água e lipídios. E um tipo de proteína que nós temos em grande quantidade no cabelo é a queratina. Por curiosidade, queratina, se você não sabe, vem do grego keras, que significa chifre. E chifre é o quê? Duro. Então, queratina é uma proteína dura. Nós temos queratinas também na nossa pele, no nosso cabelo, por isso que o cabelo tem aquela resistência, porque é um tipo de proteína realmente que fornece essa dureza para proteger a fibra contra atrito, contra a ação de agentes externos de uma forma geral. E a queratina, como toda proteína, é feita
de aminoácidos. Então é a combinação de uma série de aminoácidos que vão formar essa proteína que é a queratina, e nós temos aí então uma região que naturalmente é feita para aguentar o baque, para aguentar o atrito, para aguentar aí todas as condições impostas pelos agentes externos. Então, a partir de agora você vai aprender a criar, desenvolver produtos cosméticos que vão conseguir cuidar bem dessa região que é o cabelo. Cuidar limpando, cuidar fornecendo condicionamento e cuidar também fornecendo uma finalização que remeta a brilho, que remeta a maleabilidade, a toque gostoso, e tudo isso a gente vai conseguir com a combinação de ingredientes corretos nas formulações.